Você conhece pessoas que estão o tempo inteiro brigando, argumentando, lutando por um monte de coisas que ela quer? Então vamos falar um pouquinho sobre a força do silêncio, porque nem sempre brigar, argumentar é o melhor caminho. Às vezes a gente precisa ficar em silêncio, às vezes se calar é a melhor solução. Mas Alessandra, como assim? Eu devo ser submisso? Não, não estou dizendo que é você ser submisso, você ser passivo e você não brigar, não lutar pelo aquilo que você quer. Eu digo que às vezes, dependendo da situação, o silêncio é a melhor saída, porque o silêncio ele tem uma força, um poder muito maior do que a gente imagina. Através do silêncio, a gente comunica muitas coisas. Pelo silêncio, eu posso comunicar minha tristeza, minha decepção, minha frustração, minha angústia, a minha felicidade. Eu posso comunicar muitas coisas através do silêncio. Não adianta, às vezes, a gente ficar brigando, argumentando por coisas e com pessoas que não vão mudar de ideia e que a gente não vai chegar a lugar nenhum. O que vai acontecer? Um desgaste emocional muito grande. Eu vou me cansar, eu vou me desgastar e eu provavelmente vou continuar no mesmo lugar de frustração, de decepção e de tristeza. Ou seja, nada vai mudar. E eu não ganhei nada com aquilo, só perdi, que foi um gasto energético muito grande por aquela discussão. Às vezes a gente precisa entender que o comportamento da gente, as ações da gente, tem muito mais força do que aquilo que a gente fala. Basta a gente olhar, observar a educação de uma criança. É claro que a gente precisa falar e educar uma criança através da fala, mas vale muito mais o comportamento que a gente tem, como a gente age. Eu não posso, por exemplo, dizer para o meu filho que ele não pode colar na escola, sendo que na minha vida eu passo a perna nas pessoas, eu engano as pessoas. Ele não consegue entender, porque na cabecinha dele ele vai entender que fazer aquilo é errado, que ele tem que ser correto, como que a minha mãe age errado e não é correta. Então, muitas vezes, a gente falar as coisas põe a gente também num grau de comprometimento, de obrigação de cumprir com aquilo, que também pode ser perigoso. Por quê? Às vezes a gente comete um deslize aqui e outra ali. E aí tudo aquilo que eu falei, principalmente dentro de uma moral, né, dentro de relações sociais, a gente está o tempo inteiro achando que a gente pode falar o que o outro deve fazer, como o outro deve agir, mas a gente tem que parar e prestar atenção se a gente faz igual, se a gente age da forma como a gente fala, porque senão vira uma grande hipocrisia e totalmente descrédito de tudo que você faz, de tudo que você fala. Então não vai chegar a lugar nenhum e ainda vai te prejudicar. Às vezes a gente, diante de diversas situações, ficar calado, observar, né, se resguardar, pode ser a melhor saída, porque primeiro que não te compromete e segundo que te preserva, te reserva de um monte de outras situações. Porque às vezes a gente não se dá conta que está o tempo inteiro olhando, observando o que está fora, mas também falando sobre isso, o que também pode ser ruim, porque a partir do momento em que a gente fala, a gente não consegue mais pôr para dentro, a gente não consegue desfazer aquilo, e aí a gente acaba se prejudicando também. Então, de novo, não estou dizendo que a gente deva ser passivo, que a gente deva ser submisso, não é isso. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala e muitas vezes entender que o silêncio pode ser um excelente caminho para a gente, um caminho de respeito para a gente, um caminho de preservação, um caminho de consideração e principalmente de autocuidado. Por quê? Porque a gente vai evitar todo aquele desgaste. A gente está o tempo inteiro tendo que revelar para o outro quem a gente é, o tempo todo. E isso é muito perigoso quando a gente faz somente através da fala. É muito melhor que a gente faça através das nossas ações, de como a gente se comporta, de como a gente age diante das outras pessoas, porque é isso que vai determinar quem você é. A gente às vezes não fala assim, nossa, admiro aquela pessoa, né? Ela é muito sábia, ela fala pouco, mas ela tá o tempo inteiro agindo corretamente, ela tá o tempo inteiro agindo assim, agindo assado, né? E isso é importante. A gente pode ser visto da mesma forma. E é muito estranho quando a gente fala assim, nossa, essa aí fala demais. Nossa, fala, 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 mas não faz nada do que faz. Isso é ruim. Isso acaba trazendo um descrédito até para a tua imagem. É muito importante a gente entender o poder do silêncio para que a gente possa fazer uso dele, para que a gente possa tirar
bons proveitos do silêncio, para que a gente possa trazer ganhos para a nossa vida também. Não adianta a gente não falar o que a gente sente, não falar o que a gente quer. Não é isso que eu estou falando. É saber como falar e principalmente saber quando a gente também não deve falar. É outro ponto importante. Tem muita gente que gosta de falar tudo o tempo inteiro, e isso acaba sendo ruim. Tem pessoas que, por exemplo, precisam falar o tempo inteiro como elas são, né? Elas precisam contar a vida íntima delas, elas precisam contar como elas se relacionam, como ela pensa, como ela age, e isso acaba trazendo uma exposição tão grande nela que ela precisa sustentar, ela precisa manter. Aí de repente ela fala, nossa, eu não tô muito bem no meu relacionamento, mas eu não quero falar sobre isso. Como não? Né? Me conta, eu quero saber o que está acontecendo, porque é uma pessoa que fala o tempo inteiro, que conta tudo para todo mundo. Isso acaba sendo ruim no momento em que de repente ela não quer falar nada, ela quer ficar em silêncio. Então é muito importante a gente pensar e considerar essa ideia do silêncio como uma força, como um poder que a gente tem, principalmente psíquico, porque quando a gente se cala, a gente também consegue organizar melhor as nossas ideias, refletir um pouco sobre a situação, sobre o que o outro tanto falou e o que vale, o que não vale, de trazer para a minha vida. O que eu posso filtrar de tudo aquilo? Quando eu entro numa discussão e eu fico tentando só argumentar, eu perco um pouco desse filtro e aí muitas vezes isso vai trazer para a minha vida alguns prejuízos lá na frente, né? Então, assim, de novo, não estou dizendo que a gente deva se calar, que a gente não deva falar nada, mas muitas vezes a gente tem que cuidar daquilo que a gente fala e do momento certo de falar, porque às vezes o silêncio é o melhor caminho. Tem algumas pessoas que vão o tempo inteiro falar sobre elas. Ai, nossa, eu sou muito honesto, eu sou muito honesto, eu sou muito honesto, eu sou muito honesto. E aí, de repente, você vê que aquela pessoa toma uma atitude que não é bem assim. E isso acaba sendo ruim. Por que ela tem que falar o tempo inteiro que ela é honesta? Ela não pode agir de forma honesta? Ela não pode ser assim? Vai ser muito melhor. E assim, a gente tem que prestar atenção na fala das outras pessoas e entender que muitas vezes aquilo que ela está falando não é uma verdade sobre ela. Se ela precisa o tempo inteiro reafirmar isso para a gente, o que que ela está querendo provar? O que que ela está querendo tanto mostrar para a gente? Por exemplo, algumas pessoas em relacionamento são o tempo inteiro assim: eu sou fiel, eu sou fiel, eu sou fiel. Mas dentro da cabecinha dela, muitas vezes ela tá ali bolando um monte de atitudes que seriam ruins para a relação, desejando outras pessoas, só que às vezes ela não tem coragem de falar isso, e aí ela acaba trazendo sempre o mesmo discurso, né? Eu sou fiel, daqui a pouco a pessoa vai lá e comete algo ruim, errado, e que mancha ainda mais a imagem dela. Isso também não vai ser bom. É muito importante a gente observar as pessoas que falam, o que elas falam, porque elas estão revelando muito sobre elas com essa fala, só que muitas vezes algo que vai prejudicar, que vai ser ruim para ela ou para a própria relação. Então é muito importante a gente considerar o silêncio, trazer isso para a vida da gente como prática, entender que isso traz paz. Às vezes a gente se calar, a gente fica numa paz muito maior, porque depois a gente não vai ter arrependimento de ter falado algo que não deveria e que não esperava que pudesse prejudicar alguém ou alguma situação. Não traz arrependimento, não traz culpa. Então, o silêncio ajuda muito o bem-estar da gente. Se faz sentido isso para você, dá uma curtida aqui para a gente continuar fazendo algumas trocas de ideias, compartilha com quem você acha que precisa ter um pouquinho mais de consciência sobre isso e tente praticar o silêncio na tua vida. Pense nisso.